Olá pessoal, eu sou a professora Beatriz Beraldo. É uma disciplina maravilhosa que me ensinou muito e que eu espero que vocês também gostem, tá? Eu quero começar deixando então o meu e-mail à disposição de vocês, beatrizberaldo@uol.com.br. Fiquem à vontade para enviar sugestões, críticas, dúvidas. Sempre que eu posso, eu passo por lá e respondo, tá bom? Mas para esse livro de artes, pessoal, eu procurei pensar nele como um aliado do professor, né? E é nesse sentido que o meu objetivo maior com esse livro é de mostrar que a arte é uma aliada poderosa da educação. Ela não é uma matéria à parte do currículo, mais fácil que a matemática ou que o português, que serve para os nossos alunos relaxarem ou conhecerem cores quentes e cores frias. Não. Eu acho que isso também, mas a arte tem uma série de conteúdos a serem programados e desenvolvidos tão sério quanto qualquer outra disciplina do nosso currículo, que precisa ser planejado, organizado e avaliado com muita competência por parte dos professores, e que se a nossa disciplina perde um pouco esse significado, talvez seja porque nós, professores mesmos, não reconhecemos ou não conhecemos a amplitude que a arte tem e a forma diversa de transformar, de educar e de formar os nossos alunos, tá? Então, para a primeira unidade do nosso material, eu separei alguns temas para nós discutirmos, né? O primeiro e o mais interessante, talvez seja esse onde eu vou discutir com vocês sobre arte e obras de arte. Ou seja, a minha intenção aqui é desmistificar, né, o conceito de que obra de arte tem que ser feito sempre por um expert, né, ou por alguém muito renomado no assunto. Arte é arte para qualquer um, tá, pessoal? Depois nós vamos ver um pouquinho sobre as contribuições da arte para a educação e o ensino da arte como uma forma de superar a reprodução do conhecimento, tá? Os nossos objetivos, então, com essa unidade seria compreender o significado da arte e de obra de arte no contexto atual, tá? Verificar, então, as contribuições que a arte pode trazer para a educação e entender como que a arte pode superar a reprodução do conhecimento, como ela pode construir novos conhecimentos, tá? Nós vamos começar, então, nessa primeira unidade discutindo o conceito de arte. O que é arte? Se nós formos olhar, por exemplo, no dicionário, nós vamos ver que a arte ele é um conjunto de atos, atividades pelos quais se busca o belo, ou o modo de fazer ou realizar alguma coisa. Bom, mas será que pensando a arte dessa forma, em técnicas ou na busca pelo belo, eu estou retirando desse contexto as emoções? Será que as emoções não fazem parte da arte? E o belo, para mim, será que é o mesmo conceito de belo para você? Se nós pensarmos dessa forma, a arte fica fora das nossas vidas e só serve para algum. Quando a gente pensa na arte como algo possível de ser produzido por qualquer um de nós, ela passa então a fazer parte da própria história dos homens. E é isso que nós vamos ver um pouquinho mais na nossa segunda unidade, quando nós estudarmos a história da arte. Mas aqui a gente vai ver então que o termo obra de arte se refere a toda a produção humana, tá? Não apenas as grandes obras ou as obras consagradas. Nesse sentido, pessoal, todos nós somos artistas. E se todos nós somos artistas, a arte é um caminho que aproxima as pessoas, ou que pelo menos deveria, né? Se nós separarmos a arte desse conceito, ela se torna, então, algo que serve para julgar, para classificar quem tem a melhor técnica, a mais competência, e a arte não tem esse objetivo, né? A arte ou as obras de arte, elas devem então ser encaradas como algo próprio da cultura humana e não como algo extraordinário, porque os homens desenham, registram, pintam por uma necessidade e não para ser belo, tá? Então,
as obras precisam ser vistas dentro da cultura de cada povo, dentro do desejo do artista, do sentimento de quem a analisa, e é um pouquinho disso que nós vamos ver agora, tá? Mas se a arte é parte integrante da vida e da cultura de um povo, a arte também envolve a educação, porque a educação faz parte da cultura. E é por isso que a arte tem muitas contribuições a dar para a educação. Uma das principais contribuições da arte, pessoal, é que ela possibilita o desenvolvimento do pensamento humano, tá? Ela constrói potencialidades mentais que geram a aquisição de atitudes e de utilidades que vão além da mera observação e análise de uma tela ou de uma obra, tá? Ela proporciona a capacidade da visão da realidade, da crítica da realidade, ou seja, ela pode dar confiança ao sujeito que se posiciona diante de um fato, de uma discussão, de uma obra, de um desenho, de uma foto, tá? É nesse sentido que a arte é capaz de desempenhar uma função ainda maior na formação humana, tá? Claro, não só a arte, como também a educação, elas são capazes de transformar as pessoas, a sociedade, a realidade. E além disso, ela também exerce um papel primordial no desenvolvimento dos indivíduos, tá? E sendo assim, não é muito difícil nós concluirmos, então, que os alunos precisam ser motivados, precisam ser instigados a conhecer essas potencialidades que a arte desenvolve em cada um de nós, tá? Para isso, nós precisamos mostrar que a primeira grande função da arte é a integração, a inserção cultural e social. De que forma a arte faz isso? Ela possibilita diferentes leituras da realidade diante de uma mesma obra, de uma mesma tela, de um mesmo contexto. E é essa riqueza de posicionamentos que faz com que a nossa cultura seja cada vez mais rica. E isso nos dá também uma análise a respeito da atualidade, né? E é exatamente esse tipo de análise que nós precisamos ensinar os nossos alunos a fazer, seja através da arte, seja através da educação, mas aqui nós vamos discutir um pouquinho mais sobre a arte na possibilidade de transformar as pessoas, ou melhor, na possibilidade de superar a reprodução do conhecimento. O que é a reprodução do conhecimento? É quando nós ensinamos os nossos alunos a repetirem, a copiarem, a colocar na prova o que nós acabamos de dizer em aula. Então, eles estão só repetindo. E se nós formos ver, a arte também passa pelo papel da escola, né, de reprodutora, porque a gente cobra do nosso aluno, então, na aula de arte, que ele desenhe parte do filme. E muitas vezes, se ele fizer isso à sua maneira, mas deixa eu entender, fulaninho, a tua árvore tá vermelha? Eu não conheço a árvore vermelha. Se ele não reproduziu, ou de acordo com o filme, ou de acordo com a expectativa do professor, ele está errado, ou não tem a competência para, né? E isso está muito dentro da escola tradicional. E essa escola também ensinava arte, gente, mas era uma arte ligada ao artesanato. Como nós vemos no nosso livro aqui nesse primeiro capítulo, a arte ligada ao artesanato separava a turma. As meninas iam aprender bordado, crochê, tricô, decoração, e os meninos iam aprender coisas ligadas à marcenaria, à construção de móveis, enfim, era atitude e atividade de menino e de menina, né? Então, a escola tradicional, além de trazer a reprodução, ela trazia a ruptura, não só das coisas, mas das pessoas, né? Para tentar substituir essa dificuldade, entra a escola nova. A escola nova faz da aula de arte um momento, assim, muito esperado pelos alunos. Eles adoravam a aula de artes. Sabe por quê? Porque a aula, gente, era visto como um momento de relaxamento. Então, eu parava de ver matemática, que estava cansando minha cabeça, português, que eu tinha que pensar também, um horror, e fazia aula de artes, que eu não precisava pensar em nada, podia relaxar. Então, veja, a aula
na escola nova de arte morreu, ficou vazia de conteúdo, de sentido, de importância, né? Virou um momento de relaxamento. Para superar também essa postura, entra a escola tecnicista, que diz que a arte, então, não tem nada a ver com relaxamento, que é uma coisa muito séria, que ela precisa ser ensinada na escola, sim. Por quê? Para cada coisa tem uma técnica certa. Não é à toa que essa escola ficou conhecida como tecnicista. Então, eu tenho uma técnica para tal pintura, eu tenho uma técnica para a escultura, e a liberdade de criação e de ensino, novamente, foi tolhida, cortada, né? E assim, a arte vai se tornando uma reprodução, vai ficando menos importante, e nós precisamos pensar, então, em formas de superar essa herança de reprodução. E para isso, nós precisamos, então, proporcionar aos nossos alunos momentos criativos. Mas como fazer isso? Primeiro, nós, professores, precisamos assumir uma postura diferente diante do ensino da arte, né? Nós precisamos trabalhar conteúdos artísticos sérios, contextualizados, ou seja, evidenciar para os nossos alunos que esses conteúdos possuem várias dimensões, que uma tela pode ser analisada pelo ponto de vista científico, histórico, econômico, religioso, político, né? E que tudo isso pode ser uma forma de enriquecer aprendizagens e não de relaxar e parar de pensar. Pelo contrário, de pensar de uma maneira muito mais ampla e muito mais holística, relacionando as diversas dimensões que o ser humano é capaz de analisar. Tá? Quando o professor se posiciona dessa forma, a aula já ganha um outro significado. Mas isso, pessoal, exige que, além de um novo posicionamento, que o professor tenha conhecimento da sua disciplina. Tá? É por isso que na unidade 2 eu trago para vocês os aspectos mais importantes da história da arte. Nesse capítulo eu trago para vocês algumas telas que nós podemos levar para a sala, analisar com os nossos alunos, dou algumas sugestões de trabalho que podem ser feitas com a arte de cada período histórico por alunos de diferentes faixas etárias, desde a educação infantil até o ensino fundamental, médio e superior. Então, vale muito a pena conhecer essa história e saber usar as várias possibilidades de ensino que se abre quando a gente conhece, por exemplo, a arte rupestre. Ah, mas será que essa arte serve para alguma coisa? É lá do tempo do homem das cavernas? Ela faz parte da arte mais primitiva que nós conhecemos, que é a arte despreocupada da beleza, da forma, da realidade, que é a arte relacionada à comunicação, à necessidade humana de se comunicar. Nesse momento da arte rupestre, não existia, então, pessoal, a linguagem, a fala. Então, como que o homem se comunicava? Através de desenhos, através de registros que ele fazia nas paredes, como esse que a gente pode ver na figura. Simples. Era feito ou com sangue de animais, com vegetais que eles tinham o capricho de amassar para verificar que cor tinha aquela mistura. Com isso eles tinham diferentes tonalidades, usavam terra para pintar, graveto, o dedo. E, enfim, não faltava criatividade. Aqui o artista tinha que ser completo, né? Ele tinha que produzir o próprio material e ainda a obra de arte. Mas a principal função, então, da arte rupestre é a comunicação. O homem se organizava um plano de caça através de um desenho, porque a linguagem ainda não estava desenvolvida. Diferente da arte egípcia, que é o próximo passo que a próxima forma de manifestação cultural e artística de um povo que nós vamos analisar aqui no nosso livro. Os egípcios já tinham, então, em diferentes tempos e culturas, a linguagem organizada, o número, a escrita, o alfabeto, né? Então, culturalmente, era uma sociedade mais civilizada, mais desenvolvida. Se é que nós podemos fazer uma comparação, né, gente? Porque os tempos históricos são muito diferentes, mas aqui eles já tinham, então, instrumentos disponíveis. O artista, por exemplo, já tinha tinta, papel e outras formas de cores de registrar
a sua intenção. E na arte egípcia, a principal preocupação, pessoal, era o registro do belo. Então, eles pintavam um conceito de beleza. A postura dos corpos na arte egípcia trata da postura exigida dos nobres. Então, a arte, nesse momento, serve para atender a uma necessidade da classe rica das castas egípcias, O faraó precisava registrar sua passagem pelo mundo, pintando o próprio rosto, criando as pirâmides, deixando obras que mostrassem a sua grandeza, a sua importância para o mundo, Mas uma outra preocupação da arte egípcia era também, pessoal, com a morte. Os egípcios acreditavam na vida após a morte e por isso eles pintavam a ideia do próprio corpo num outro mundo. Então, o conceito de beleza dos egípcios confundia o espectador em dizer assim: é a beleza da pessoa retratada viva ou a beleza da pessoa morta? Ou seja, essa pessoa queria ser assim e expressava esse desejo através da morte, num outro mundo em que ela viveria, ou realmente era assim, aqui, convivendo entre os vivos, E essa preocupação egípcia era tão grande com a morte e com a ideia desse corpo ter vida novamente, que eles criaram uma outra espécie de arte, que era a arte das tumbas, que nós chamamos, que é o embalsamento, a mumificação, que nada mais é do que uma forma de preservar a vida depois da morte, Cultivar o corpo, mesmo depois da morte. Eu dou uma série de dicas também no livro que nós podemos trabalhar com as crianças na arte egípcia, que é linda, eles adoram, e uma delas é o papiro, o hierógrafo. Depois vocês dão uma olhadinha lá, que é muito legal, tá bom? Outra parte da arte que a gente analisa aqui na nossa segunda unidade é a arte grega. E a arte grega tem uma importância muito grande para nós, porque é quando nós começamos a tratar de uma arte que sai da pintura para vir para a escultura, para a arquitetura. A arte grega e a arte romana são primas, elas são complementares, até porque as culturas desses povos, além de próximas, também eram complementares, Mas os gregos tinham uma preocupação muito específica com a beleza. É quando o homem se liberta da treva causada pela Idade Média, de algumas proibições, para se conhecer melhor, É quase que um anúncio do renascimento, ou seja, os gregos têm uma preocupação em se conhecerem enquanto homens, enquanto mulheres, em registrar as belezas físicas, E fazem isso muitíssimo bem através das esculturas humanas, procurando a perfeição. Eu me lembro, olhando essa imagem aqui de uma escultura grega, eu me lembro de um comentário de um dos meus filhos, quando nós tivemos a oportunidade de conhecer o museu, que eu me emocionei diante daquela estátua, que depois de tantos anos ela era tão humana, ela tinha tantas afeições, ela tinha vida, E ele olha pra mim e diz assim: mas mãe, pra que serve uma estátua de um homem desse tamanho se é pra usar uma folhinha aí no lugar da cueca? Esse cara tá ridículo, mãe. Então, olha a sensibilidade, que é preciso desenvolver nos nossos filhos, nos nossos alunos, para que eles entendam de arte, para que eles entendam uma escultura e o seu artista, Se nós, professores, não nos dispusermos a fazer esse tipo de sensibilização em sala de aula, fica ridículo para eles mesmo. Meu Deus, o cara tá usando uma folhinha, por quê? Se hoje já tem cueca box, calça, tudo à disposição. Então, contextualizar a arte, pessoal, é uma tarefa árdua, mas que o professor precisa fazer o tempo todo, porque é só assim que ela ganha sentido, ok? Como nós dissemos que a arte grega é muito similar à arte romana, a arte romana traz para nós uma outra ideia e uma outra possibilidade. Ela trabalha a sua beleza em diferentes dimensões. Eu trouxe para vocês essa imagem, que é na verdade de um cubículo de Roma, que ele está pintado numa tela plana. E se nós observarmos aqui, a sensação que nós temos é de uma esquina, é de uma quina.
E esse é o efeito causado pelo artista. Ele trabalha as diferentes dimensões de acordo com os diferentes campos de visão do observador. É fácil ensinar, inclusive, os nossos alunos a fazerem trabalhos nessa perspectiva, gente. É só trabalhar de acordo com os campos de visão, primeiro, segundo e terceiro plano, a imagem que precisa estar mais próxima, o que precisa estar mais distante, desenhamos menor, e eles adoram, é um sucesso. Mas nada comparado, pessoal, ao sucesso da arte bizantina. A arte bizantina é muito famosa pela sua riqueza, né? E uma das coisas que nós fazemos na escola até hoje e que vem lá de Bizâncio são os mosaicos. Os mosaicos foram uma das formas que a população de Bizâncio encontrou para registrar e ornamentar parte das suas igrejas que foram destruídas. O que sobraram das igrejas? Os cacos. E eles encontraram uma forma artística de recompor essas peças de maneira muito mais bela, utilizando inclusive, de acordo com o poder ali da população e tal, ouro, pedras preciosas, para compor um quadro com a ideia de que ele já havia sido desmontado. A ideia do mosaico é essa, né? E trabalhar isso com as crianças é muito importante porque também desenvolve outras dimensões de parte, todo, conjunto, obra, fica muito interessante. Já a arte gótica, pessoal, é um momento revolucionário da arte que mostra algumas tendências arquitetônicas muito diferentes, né? É onde acontece, então, uma das primeiras revoluções da arte que diz que o belo não precisa ter um padrão, que ele não precisa seguir uma moda, né? Então, a arte gótica tem uma exposição, principalmente na estrutura arquitetônica das coisas, e nós podemos perceber isso assim, muito mais evidente na estruturação da própria cidade de Paris, por exemplo. Eles começam mostrando que as igrejas não precisam ser aquelas abóbodas redondinhas, né? Tudo coberto, uma luz plena, tranquila. Ao contrário, na imagem nós conseguimos ver aqui, olha, que os arcos, que a arquitetura parece estar ao avesso, que a construção é exposta, não está coberta de cimento e não está tudo quadradinho, redondinho, bonitinho. Ela tem veios, ela tem ferro, ela tem passagens, ela tem vidro. E isso mostra uma arte mais próxima do humano, né? E uma religião também mais humanizada, né? Onde a fé, a arte gótica começa a ser expressa nas igrejas para mostrar também uma transformação na postura da fé, né? Onde a fé não deve mais subjugar o homem. Ao contrário, Deus criou os homens libertos. Tão libertos que na sequência acontece o renascimento. Olha cada Madonna linda, gente. Eu costumo brincar que eu nasci na época errada, sabe? Essa época renascentista, pra mim, ó, tá tudo de bom. O bumbum tá caidinho, não tem problema. A celulite existe, está registrada ali. Photoshop nem pensar. Tudo de verdade, ó, a barriguinha. E não tem ninguém com aquela calça baixa, um zíper desse tamanho, morrendo pra deixar a barriga por dentro da roupa. Ah, que beleza. E aqui, gente, o Renascimento mostra exatamente isso, a beleza humana, mas humana dentro da sua realidade, de virtudes, ou seja, com seus defeitos, e com a beleza de ser defeituoso. O Renascimento diz que o homem pode ser imperfeito e belo ao mesmo tempo, que ele não precisa ser epicamente heróico ou perfeito para ser belo. Ao contrário, o homem é belo em seus contrastes, ou seja, ele é belo até no que ele é feio. Interessante, né? É por isso que o Renascimento aproxima a arte dos homens e abre as portas para a próxima manifestação artística, que é a arte barroca. A arte barroca diz, então, que a arte não pretende registrar a vida ou agradar os nobres. A arte é popular. E o interesse do registro da beleza popular surge no período barroco. Tanto que essa imagem que eu trago aqui para vocês observarem é de uma vendedora de frutas. Olha, a gente percebe pela cesta, né? E principalmente pela vestimenta, pelo cabelo. É uma vestimenta simples, o cabelo não está cheio de adorno, não está preso, tal. Então, é a beleza
de ser popular, de ser simples. Então, a arte barroca vai construir a ideia de que para ser bela precisa estar simples, desprovido de grandes arranjos ou registros, né? E é através dessas telas, pessoal, que na unidade 3 eu trago para vocês uma série de projetos que podem ser trabalhados e discutidos nesses períodos históricos que nós vimos. Para trabalhar com esses projetos dentro da arte, pessoal, é só importante que nós tenhamos a consciência de que a arte é uma matéria interdisciplinar. Ou seja, de que ela precisa trazer planos, ideias, conceitos de outras matérias, como, por exemplo, a matemática, o português, a história. Não tem lógica nós analisarmos uma tela, sem conhecer a sua história. Tá? E a riqueza do projeto se encontra nessa ideia de que tudo pode ser unido interdisciplinarmente através da arte. Então, a arte é um caminho muito pleno para que a gente crie a união das diversas áreas do conhecimento. E com isso, eu espero que fique claro para vocês de que ela tem muito assunto para ensinar e que está bem distante de um momento de simples relaxamento ou de que a arte é só pintar o tronco de marrom e a copa da árvore de verde. A arte é um momento de análise, de criação e principalmente de libertação. Eu espero que vocês gostem do livro, façam uma leitura crítica, anotem as dúvidas, testem as atividades e as dicas que eu deixo para vocês e, se precisar, se comuniquem comigo pelo e-mail, tá bom? Foi um prazer trabalhar com vocês. Muito obrigada.